Boa tarde a todos. Konnichiwa. Ainda não é boa tarde, né? Ainda bom dia a todos. Geralmente eu não falo português, mas eu vou tentar falar em português e eu vou apresentar minha grande amiga. Boa tarde a todos. É com imensa honra que apresento minha grande amiga Mayumi Muto, que em 2017 esteve no Japão com bolsa da JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. E que hoje está aqui, nesta feira de intercâmbio, para dar uma palestra sobre sua experiência. Eu a conheci pessoalmente quando eu vim do Japão para trabalhar como voluntária da JICA, no Rio de Janeiro. E tive oportunidade de visitar a Associação Nikkei de Niterói. Isso foi em 2018, logo depois de ela voltar do Japão. A Mayumi sempre me fala da importância de transmitir a cultura japonesa para outra geração e para qualquer pessoa que por ela interesse. Essa paixão certamente contribuiu para o desenvolvimento de sua atividade profissional e para o crescimento da sua atual empresa. Agora, vamos ouvir sua história como esposista, esposa, mãe, empresária e uma mulher descendente de japoneses e uma pessoa que tem muitos sonhos para o futuro. Olá, gente, bom dia, né? Boa tarde. Vou ficar em pé, porque eu sou muito baixinha. Para começar, né, meu nome é Luciana Mayumi Sugahara Muto, e mais conhecida como Mayumi Muto. Eu queria começar dizendo assim que eu acho que eu sou assim, a mais improvável pessoa para estar aqui, mas fico muito agradecida, muito honrada pela indicação do Consulado do Japão e pela JICA, de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Bom, se puder passar o slide, por favor. Então, eu sou, como Mari Sensei falou, né? Sou Mayumi Muto, empresária, né? Chefe de cozinha. Eu até brinco, falo que eu sou mais para cozinheira do que uma chefe. Sou mãe, sou avó, ex-decassegue, né? E sou há cerca de 15 anos presidente do Fujinbun Fujinkai, que é o setor feminino da Associação Nikkei de Niterói. Aqui a gente tem só um pouquinho da minha infância, né? Filha de pai japonês, né? Nascida em Niterói, lá em Caraí mesmo. E foi assim a minha criação, achando que eu era japonesa, porque, principalmente lá em Niterói, não tínhamos japoneses quase, né? Então, sempre me considerei japonesa morando no Brasil, apesar de ser brasileira. Casei muito nova, com 17 anos, e fui
em 1990, fui para o Japão como decassegue, acompanhando meu marido com minha filha, a mais velha, era pequena ainda. No retorno, lá no Japão, trabalhei como decassegue, em fábricas, como todo mundo, né? E ao retornar ao Brasil, eu quis montar uma fábrica de tsukemono, que são conservas japonesas. E eu vim com esse desejo. Chegando aqui, para minha surpresa, a comida, né, a culinária japonesa, ela estava muito divulgada, ela estava assim muito difundida. E numa festa, para minha madrinha, a filha dela pediu que eu fizesse, eu, minha família, né, fizéssemos comida japonesa. E, para minha surpresa, essa própria amiga de infância, aos domingos, quando a gente brincava de roda, ela não me dava a mão, porque ela falava assim, quando eu era criança: você come peixe cru, eu não quero te dar a mão, que nojo. Então, na hora de brincar, e essa mesma amiga, quando eu retornei do Japão, ela pediu que fizesse a festa. E foram cerca de 100 pessoas presentes, mas nunca a ideia do buffet japonês, não tinha nada na minha mente ainda. Era uma conserva, uma fábrica de conserva. Quando passar desse evento, fizemos meu pai, eu e minha irmã, aquela coisa bem caseira, bem precária, assim, né, sem logística, sem estrutura. Passado esse tempo, passados uns dias, começaram ligações entrar para mim, pedindo para eu fazer jantares, festa. E eu falava, olha, eu não faço. Até que minha madrinha, que foi aniversariante, falou, deixa de ser burra, você vai fazer sim e tal. E assim que começou o japonês, eu falava que eu tinha um buffet, mas eu fazia um evento hoje para 15 pessoas, 3 meses depois eu fazia outro para 10 pessoas, e ficou assim durante um tempo. Então, é necessário aqui, gente, para quem é profissional, está começando, resiliência. Porque muitas vozes vão chegar para você e vão falar, desiste. Né? Você dizer que você tem um buffet japonês, faz um evento hoje, né, para 10 pessoas, 6 meses depois você faz outro para 15. Você precisa entender o que é, qual é o seu sonho, o que Deus colocou no teu coração e perseverar. Né? Eu lembro que eu procurei uma cerimonialista na época e a minha prima fez uns cartõezinhos na impressora, eu levei, ela morava próximo de mim, e expliquei que eu tinha um buffet de comida japonesa, queria apresentar para ela. Ela falou, minha filha, peixe cru, isso não vai dar certo, é melhor você desistir, você não pode dar nem um vaporzinho nele? Aí, na época, eu falei, olha, dona Adelaide, é a culinária japonesa. Saí dali, chovia, eu lembro disso, andando. Quem conhece Niterói, conhece a Estrada Froz. Eu fui andando, chovendo, a minha lágrima rolava junto com a chuva. Que nessa época, o meu marido ainda estava no Japão. Então, eu estava no Brasil, eu retornei ao Brasil com as minhas 2 filhas, e meu marido voltaria 1 ano e meio depois, e na época teve a URV, meu marido teve que ficar 3 anos, a gente só se falando por telefone, porque não tinha nem essa época internet e eu nem saberia mexer. Então, vim chorando o caminho, tal. Então, mais uma vez, gente, resiliência. Como é que eu caí de paraquedas no mercado de festas? Tá? A gente começou, aquele cliente residência quis servir comida japonesa no 15 anos da filha. A colônia japonesa de Niterói, as pessoas começaram a encomendar, porque sempre casamento de japonês tem a comida tradicional brasileira, né, ocidental, o buffet principal, e sempre foi servido um pouquinho de comida japonesa. E aí eu comecei a aceitar esses pedidos, e, para minha surpresa, a primeira festa era aquela cerimonialista. Ela olhou eu chegar, e na época, gente, hoje eu tenho uma equipe, né, graças a Deus, mas na época eu chupava a cana e assoviava, tá? Eu fazia, eu carregava, eu nem sei como é que eu carregava uma chapa, porque assim, metade dessa mesa de ferro, não sei nem como é que eu arrastava aquilo. Bom,
Quando eu cheguei nessa festa, ela falou: minha filha, de novo, é muita comida, isso vai sobrar tudo, esse peixe cru, você trouxe muita coisa. E aí ela quem ficou surpresa, porque aquela comida foi embora assim em minutos, né? Então foi sempre assim. Ah, detalhe, voltando no slide, as minhas filhas sempre fizeram parte do buffet, sempre ajudando desde criança. A Tati está ali atrás. Com 3 anos, eu cortava os peixes e a Tati ao lado, eu tinha que vigiar para ela não comer os canicamas todos. Entendeu? Então, era assim. Aqui tem umas fotos já desse período nosso atual, né? Hoje, o Renata Buffet, eu sou proprietária, junto com a Tati, do Renata Buffet. E esse buffet, ele tem cerca... Esse ano, agora em outubro, ele fez 29 anos de atendimento a eventos. Então, a gente faz desde... Assim, nosso forte mesmo é casamentos. Aqui nós, né, aproveitando aqui os noivos, é o Paquetá e um outro jogador, né, Bruno Guimarães. O Paquetá, eu sou tão lesada com essa coisa de futebol que quando falaram você vai fazer o casamento do Paquetá, eu achava que era um jogador da ilha de Paquetá. Você vê o tamanho da ignorância. Meu neto, que na época tinha uns 4 anos, falou: vovó, Lucas Paquetá, jogador do Flamengo, foi transferido para a Itália. Ele que deu... Eu não tenho a menor noção de quem é quem, eu sou muito lesada com isso. A Mel Maia, esse aí foi um aniversário da Mel Maia. E ali do lado, recentemente, assim, a gente quis botar, porque são clientes queridas que a gente acompanha desde os 13 anos. Mega festa, mega eventos, graças a Deus. E pode passar. Aqui eu acho que vai passar um vídeo agora, só para te dar uma ideia de como que é o nosso serviço. Esse foi um 15 anos na XC, esse final de semana, 600 convidados. Aí agora a gente acho que vai dar um passo para trás para mostrar como é que eu cheguei aos 50 anos, isso foi em 2017, a ser bolsista da JAICA. Foi uma surpresa, novamente eu falo, o improvável, porque se a gente pensar, uma mulher com 50 anos, né, da comunidade Nikkei, ser bolsista da JAICA, e foi a primeira vez que eles abriram esse curso específico, tá? Foi uma imersão gastronômica, né, para fortalecer, para renovar a parte do Fujinbun mesmo, que é onde eu atuo como voluntária na colônia japonesa, na Associação Nikkei de Niterói. Aí são algumas fotos, né, da nossa atuação, sempre como voluntária, tá? Pode passar, por favor. Ali na confecção de obentôs, né, nos eventos lá de Niterói ou de outras comunidades Nikkeis, a gente se ajuda, a gente faz a confecção, a produção de bentôs, reunião de mulheres, ali abaixo, à frente, na organização de um dokai, que é uma gincana familiar, foi um dokai estadual que reuniu cerca de 500 pessoas lá em Papucaia. E aí foi quando eu fui bolsista na JAICA. Foi uma surpresa. Gente, eu vou falar assim, se tiver uma oportunidade de vocês tentarem bolsa de estudo para o Japão, eu vou falar que o Japão é uma mãe, ele está de braços abertos para receber vocês. O não, a gente já tem. Então, eu fui fazer a prova, eu lembro que o motorista que foi dirigindo o carro, quando eu fui fazer a prova, eu estava indo, aproveitei, tamanha era a minha descrença de que eu passaria nessa prova, eu falei assim, cara, eu vou aproveitar, vou fazer a compra do buffet e faço a prova. E ele perguntou para mim, você acha que você vai passar? Eu falei, gente,
está na mão de Deus. Né? O não eu já tenho, estou indo lá fazer. Para minha surpresa, né, a prova português, japonês e inglês, eu falo japonês, né, com os meus erros e tudo, mas assim, não sou fluente, assim, a língua japonesa mais fina, né? Eu falo coloquial mesmo, e consegui ir para essa bolsa no Japão. O Japão quer tanto brasileiros, quer tanto cariocas nas bolsas de estudos, que eles disponibilizam, muitas vezes, tradutores que ficam full time com vocês, só o tempo que você está lá no alojamento, entendeu? Então, tem várias bolsas, tem o Max, tem a Jaica que eu fui. Valorizem a oportunidade que vocês têm de poder ir para o Japão através dessa bolsa. Tudo é custeado pelo Japão, pelo governo, tudo. E a gente tem... Eu morei 4 anos, quase 5, como decacega no Japão, e falo a vocês que a oportunidade de aprender, né, as coisas do Japão, eu tive nessa viagem pela Jaica, nessa bolsa de estudos. Pode passar, por favor? Aí são alguns momentos lá no Japão, na Jaica. Foram vários workshops, vários cursos que eles assim proporcionaram para a gente, vários aprendizados. Aí alguém pergunta, Mayumi, você não sabia fazer nada? Eu já tinha o buffet, então eu já fazia, mas sempre você tem que ir com o coração disposto a aprender, porque sempre um detalhe, um toque, é uma coisa que você vai trazer na sua bagagem para acrescentar no seu trabalho, na sua vida, né? Foi muito legal, porque esse curso que eu fiz, ele deu, assim, me botou como o Carlos Gil, né? Como o juiz também, esqueci o nome, eles comentaram, o Japão é uma sociedade muito bem equilibrada e que o coletivo é muito forte. A gente aqui no Brasil, primeiro a gente olha o umbigo, né? Depois a gente vai olhar para o alto, no coletivo. E, diferentemente no Japão, é sempre o coletivo. Com essas senhoras, nesse curso, eles nos levaram para ter vários contatos com entidades japonesas, assim, de associações de senhoras que resolveram, já de idade, no interior, e resolveram produzir um biscoito diferente, associação de ONGs que, como falaram também, o Japão tem muita dificuldade da mulher voltar para o mercado de trabalho, e essas mulheres não tinham com quem deixar a filha. Essa ONG lá em Tóquio, eles recebem essas crianças, dão apoio a essas mulheres. Então, assim, é assim, uma experiência riquíssima, que é até difícil a gente ficar colocando aqui em 20 minutos, meia hora. E aí, o que a gente faz quando a gente tem essa experiência, né, lá da Jaica? Eu tento aplicar, porque eu sempre falo o seguinte, eu sempre trabalhei como voluntária na comunidade Nikkei. Eu cresci assim, passado pelos meus pais, mas sabe quando você vai com o boi, com a boiada? Você vai assim, você não está nem muito pensando. Depois dessa experiência que eu tive na Jaica, eu consegui enxergar o quanto era importante a gente transmitir isso para uma futura geração, não só de descendentes de japoneses, né? A gente aqui é muito ligada na comunidade Nikkei, mas eu costumo falar que Nikkei é sempre aquele, não determina o sangue nem o olho puxado. Nikkei, para mim, são vocês que gostam da cultura japonesa, são apaixonados, que sabem falar muito melhor o japonês que até mesmo nós, que somos descendentes. Então, assim, a Jaica, essa oportunidade da Jaica, ela me deu esse olhar dentro para servir como voluntária, né? Então, a gente está sempre envolvida. Mayumi, parece assim, arroz de festa. Mayumi, precisa que você seja voluntária, não sei aonde, para varrer o chão. Pode contar comigo. Preciso que você seja voluntária, até para estar aqui, conversando com vocês. Pode contar comigo. A gente tenta, na medida do possível, fazer com que a cultura e a amizade Brasil-Japão, elas
ela se perpetue, né? Naquelas fotos ali tem o Rio Matsuri, que infelizmente por causa da pandemia não aconteceu mais, mas eu queria chamar a atenção para vocês para aquelas fotos lá embaixo. Naquele grupão ali, foi o primeiro encontro de jovens das associações Nikkeis e foi direcionado para divulgar as bolsas da JICA. Tá? Após quando eu quis fazer esse encontro, até os presidentes das associações ficaram meio assim. A própria JICA, para eu conseguir o material para divulgar, não estava levando muita fé, mas foi muito legal. E junto com a gente trouxe um casal mais jovem para falar sobre a bolsa também. Eles tinham ido com outro curso. E fizemos também um workshop de temaki, de makimonos, e cada um fazia o seu, tudo jovem, tá? Ali naquela foto do meio. E ali são o pessoal que são os nossos líderes das colônias, associações Nikkeis. Então, assim, depois desse evento, porque muitas vezes é a falta de informação, né? O Japão tem trabalhado bastante agora para divulgar isso. Então, depois desse evento, a gente já soube que várias pessoas de Papucaia mesmo, né, do interior, assim, outras associações Nikkeis, eles tomaram coragem. Muita gente fala, Mayumi, depois daquele encontro que a gente soube um pouco mais, a gente tomou coragem para poder pleitear a bolsa. Pode passar, por favor. E como é que a gente aplica também dentro do Hinata Buffet? Lá no Hinata Buffet, a gente trabalha muito com esses fundamentos japoneses, né? Que é o Kaizen, os 5S, o Motenashi. Mas, assim, principalmente o Kaizen, que é a melhoria contínua, eu brinco e falo assim, melhoria contínua é uma coisa que está meio que no DNA do japonês. A gente quase que meio que nasce, eu acho, com isso. É exigido dos nossos pais, na criação, que a gente sempre tente fazer o nosso melhor. Então, assim, eu hoje acho que assim, o sucesso do Hinata, a gente conseguiu chegar nesse posicionamento dentro de um mercado que é fechado, com um buffet que seria temático, mas que a gente hoje consegue estar presente em grandes eventos, muito por conta disso. Não adianta assim, você ser boa em uma parte. Isso faz a cultura japonesa, ela entra aí, esses aprendizados. Você tem que fazer uma comida muito boa, mas você tem que ter toda uma logística para poder atender eventos. A gente atende eventos até 5.000 pessoas, um evento de 5.000 pessoas no dia. Então, toda uma logística, tudo lá no buffet é planilhado, tudo são reuniões. A experiência como DKC eu trago também. A gente tem reuniões com a equipe, são 40 minutos a 1 hora, dias de evento, para que, naquele momento, na festa, aconteça tudo da melhor forma possível. Né? Estou tirando a cola aqui, gente, porque eu não tenho essa experiência de ficar falando. Eu estou nervosa pra caramba aqui, mas vamos lá. Então, assim, no buffet, a gente separa, por exemplo, a gente tem 3 eventos no mesmo dia. As festas são separadas por cores. Elas têm caixas de cores diferentes, as toalhas são cores diferentes, então a gente sabe que uma vai para o Copacabana Palace, uma vai para o XC, a outra vai para o Lamartine, a outra vai para a Casa das Canoas, para que a própria equipe, na hora de carregar os eventos, eles não se confundam, né? Porque na hora, no dia de festa, não tem como dar errado, tem que dar certo. Então a gente trabalha com essa. E é muito importante, assim. Uma vez um fotógrafo amigo, o Cândido, falou assim, Mayumi, a sua comida é igual ao McDonald's. Eu fiquei olhando para ele assim, eu não sabia se ele estava, se era para rir, se era para chorar. Eu também gosto de McDonald's, mas, nossa, falar que a minha comida era igual ao McDonald's, eu olhei para ele e falei assim, Mayumi, é padrão. Toda festa que seja 100 pessoas, 5.000 pessoas, é padrão. O tempero é o mesmo, o tamanho é o mesmo, a qualidade é a mesma.
Então, isso eu acho que eu trago desse aprendizado, dessa vivência no Japão, da educação que eu recebi, dessa criação, dessa experiência da JICA, de você, quando você cria padrões, né, quando você cria uma logística para qualquer tipo de trabalho, eu acho que o rendimento vai tudo muito melhor, a coisa flui mais fácil. Bom, eu não sei se eu consegui falar tudo, eu não sei se eu consegui me expressar de forma que vocês entendessem, mas basicamente foi isso. Se eu puder deixar assim um pensamento para vocês, não somente as bolsas, né, mas que todo mundo tente. Oportunidades, elas estão aí para a gente abraçar e tentar. Então, e outra, resiliência, porque muitas vezes, até mesmo na nossa casa, a gente vai ouvir: poxa, desiste, isso, que buffet, como é que isso é um buffet? A gente hoje atende uma média de 6 a 8 eventos por semana, negando agenda, entendeu? Mas, assim, teve épocas muito difíceis, que o travesseiro viu eu chorando, né? Eu, nas minhas orações, o que é isso? Será que é isso mesmo? Mas a ideia, né, que aquele desejo, né, que você acredita, né, persistam, né, e façam sempre tudo da melhor forma possível. Não façam só pelo financeiro, façam também pelo sentimento de você agradar, de você satisfazer o desejo daquele seu cliente, da empresa, né, da sua chefia. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso tudo, essa junção toda, foi que nos trouxe a estar ocupando esse lugar no mercado de festa, e acho que isso tudo foi que me trouxe a estar aqui hoje, né, com essa grande honraria de poder estar falando para vocês, tá bom? Muito obrigada. Mayumi-san, arigatou gozaimashita. Muito obrigada, Mayumi-san. E tem pergunta? Tem alguém? Ai. Arigatou. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Olívia e a minha pergunta é relacionada à sua experiência. Eu queria saber se você tem planos ou se já existe cursos para pessoas que queiram aprimorar ou aprender a culinária japonesa. Você tem isso assim, em mente, de promover cursos? A gente aqui no Rio de Janeiro tem alguns cursos, né? E a gente indica sempre o ICBJ, que é uma referência. Se eu não me engano, quem está dando aula lá de culinária japonesa é o Eduardo Nakahara, um amigo querido, um grande chefe. E outros cursos também a gente sabe. Na comunidade, nas associações Nikkeis, por exemplo, eu não coloquei foto ali, mas em 2017, se eu não me engano, logo que eu retornei, nós fizemos um workshop de ramen, né? Você postou a foto, né? Um workshop de ramen, e que, como eu sou o presidente das senhoras lá do setor feminino, eu falei com o meu presidente, nós convidamos outras associações, assim, a gente teve que encerrar a inscrição porque nem cabia no local. Nós tivemos, vindo pela JICA, um professor que ele ensinou desde a massa até o caldo, né, até o chacho. Então, foi bem interessante. É uma coisa que eu realmente me cobro bastante, né? E aí, um detalhe, gente, principalmente o pessoal carioca, um desejo do meu coração, que todos vocês, né, querem aprender a culinária japonesa, vão comer em bons restaurantes. Raiz primeiro. Comam o japonês raiz primeiro.
tá? Depois vocês comecem a se aventurar, porque é igual papinha de criança, eu acho. Primeiro você come aquela papinha, a raiz, que é aquela batata, a cenoura, a carne. Depois, né, o negócio vai ficando mais incrementado conforme você vai crescendo. Porque a gente precisa criar memória gustativa, entendeu? Às vezes, eu tenho na nossa equipe, por exemplo, e tenho essa dificuldade também lá, passo por isso, de sushimens excelentes que trabalham comigo há 20 anos. Eles são maravilhosos no corte e na feitura do sushi, tá? Mas o tempero, eles não faz o tempero básico, mas o nosso tempero lá no buffet, ele é feito na lembrança que eu tenho da minha tia-avó fazendo a comida. A minha mãe, o meu pai era dos talheres Kojima, recebia muitos japoneses. Então, domingo, sempre a casa cheia, sempre parente, né? Então, assim, essa memória gustativa para você fazer um prato tradicional é muito importante, né? Porque senão daqui a pouco você está botando alho, uma série de outras coisas. Você pode aventurar. Eu acho que é importante nessa fusão, mas para você aprender, eu acho que primeiro você precisa aprender a fazer aquele japonês raiz, né? Vamos lá, na segunda vez você já bota um cream cheese para melhorar, né? Porque o pessoal aqui gosta de cream cheese. Mas primeiro sempre o raiz e aí você vai aprendendo. Eu acho que o ICBJ seria um bom lugar. Eu realmente estou tentando. Não, a gente estava implementando lá em Niterói. Aí veio a pandemia. Aí a gente teve que parar. Então, a gente está com um projeto, mas isso, em princípio, era para associados, né? De passar até mesmo para as gerações esses pratos raízes, né? Boa tarde, parabéns pela sua fala. Eu queria fazer só uma pergunta, enfim, curiosa. Existem ainda desafios para fazer uma comida japonesa, fazer uma culinária japonesa em termos de ingredientes, etc. e tal, no Brasil? E no Rio, em especial, também? Eu diria que no Rio a gente ainda tem um pouco desse desafio, sim, tá? Para você ter uma ideia, eu vou no máximo de 40 em 40 dias a São Paulo buscar temperos japoneses, porque eles não chegam aqui no Rio. Mesmo a gente encomendando, aí é triste eu falar isso, mas o que acontece? Às vezes você liga para a loja, para o teu fornecedor, que eu vou lá em loco, aí eu encomendo. Aí quando chega para mim, tem 2 dias de validade. Entendeu? Então, são temperos caros, a gente tem usa temperos que um pacote é mais de R$200, por exemplo, e aí quando chega aqui tem 2 dias de validade. Não tenho, então eu geralmente 30, 40 dias mais ou menos eu vou para São Paulo buscar, né, esses temperos. Eu acho que o Brasil a gente é muito abençoado no sentido de que a gente consegue espelhar, né, essa culinária japonesa, vamos falar assim, com bastante qualidade, né? Porque a gente tem um país aqui que dá de tudo, né? De shiitake a abóbora. O Brasil, a gente tem essa particularidade de poder contar com isso. Então, para finalizar, gostaria de avisar que a própria Mayumi-san preparou um sushi box ou bentô para dar de presente ao público presente.